Mais uma aula aí pra gente. Movimentos da Terra, do planeta Terra e suas consequências, beleza? Então a gente vai ter o seguinte: dois movimentos básicos: rotação e translação, tá? A rotação é quando a Terra gira em torno do seu próprio eixo, beleza? Ela gira num ângulo natural de 23,5 graus e dá a sensação pra gente dos dias e noites, tá? Enquanto o lado do planeta está virado para o Sol, tá? Vai ser o dia. Do outro lado, como a gente vai ter uma sombra, vai ser o efeito noite, tá? Esse dia vai ter uma duração exata, mais ou menos de 23 horas e 56 minutos, tá? Onde a gente arredonda isso para 24 horas. A translação já é um movimento da Terra em torno do Sol, tá? Em torno do Sol, girando em forma de elipse. Ela vai formar uma elipse ao redor do Sol e vai nos dar o efeito das estações do ano, beleza? Nesse sentido, nós vamos ter esses dois movimentos atuando em conjunto, tá? Não existe rotação sem translação e não existe translação sem rotação, tá? A translação, como ela gira, a Terra gira em torno do Sol em forma de elipse, ela girando inclinada vai nos dar a sensação das 4 estações do ano, tá? Verão, primavera, verão, outono e inverno, tá? Verão e inverno são as estações principais, os ápices de calor e de frio no planeta, e primavera e outono como transição, tá? Quando você sai do inverno e vai em direção ao verão, você vai ter a primavera atuando como transição entre as duas estações. Como assim, Alex? Você vai ter dias que vai estar um pouco mais frio, você vai ter dias que vai estar um pouco mais quente, né? É uma transição para que você se acostume, tá? É a mesma coisa que você pegar um objeto gelado e botar no fogo, tá? Se esse objeto for um objeto de quebrar, ele vai quebrar, tá? Então o planeta ele faz essa transição para que a vida no planeta não sofra consequências muito drásticas, tá? Então você vai ter migração de aves, migração de peixe, né? Migração de baleias para outros lugares onde ela possa se adaptar à realidade que ela está acostumada. Show? No outono é a mesma coisa. Você está saindo do verão, você está esperando o frio do inverno para dar aquela refrescada, para você dar aquela relaxada, mas o outono ele faz uma transição também do quente para o frio, tá? Isso acontece, o planeta ele equilibra os sistemas. Então as estações do ano, elas são sistemas naturais para que a vida aconteça, tá? Tanto é que no outono, normalmente as árvores liberam suas folhas para se preparar para o inverno, para não perder água no inverno. E na primavera você tem a estação das flores, estação dos frutos, né? A maioria das frutas silvestres são geradas na primavera, né? Porque naquele momento ali você está saindo de um frio, de um sistema muito frio, para um sistema mais quente, tá? E a gente vai ter os solstícios e equinócios. Os solstícios acontecem nos dias 20 ou 21 de junho, 20 ou 21 de dezembro, tá? Isso acontece quando o Sol incide de forma perpendicular, ou seja, 90 graus nos trópicos, tá? Ele entra em sintonia, ele entra em conexão integral com os trópicos. Porque quando o Sol incide em 90 graus nessa região, você tem 100% de absorção de calor, tá? Isso vai acontecer dia 21 de junho no trópico do hemisfério norte, tá? Já para o hemisfério norte, entrando o verão naquela região, e dia 21 de dezembro no hemisfério sul, começando o verão também naquela região, beleza? Os equinócios correspondem ao momento em que o Sol entra de forma perpendicular no Equador, tá? Então o que acontece? Qual é a consequência disso? É o momento de maior calor na região intertropical, porque o Sol ele não tem como escolher, vou entrar de forma perpendicular só no Equador. Ele vai entrar de forma perpendicular, 90 graus,
no Equador e nas áreas próximas. Então vai ser um momento de maior calor naquela região, tá? Então a gente está falando aí de floresta amazônica, a gente está falando de porção norte do Nordeste do Brasil, a gente está falando de Guiana, a gente está falando de deserto do Saara, mais ou menos ali. Então são áreas que vão sofrer com maior índice de calor, tá? Por isso também a gente vai ter o maior número de chuvas, porque o oceano nessa região vai esquentar mais, vai gerar mais nuvens e vai gerar mais chuvas para aquela região da linha do Equador, beleza? No meio do planeta. Tá? Aqui a gente tem as zonas térmicas da Terra, só para a gente ter uma noção, tá? A gente vai ter aqui, ó, aquelas setas que estão chegando aí nos trópicos, na linha dos trópicos, tá? Que divide zona intertropical com zona temperada, e a gente vai ter a linha do Equador. Eu quero que vocês percebam o seguinte, nessa imagem a gente está vendo as distâncias que os raios solares têm que percorrer para chegar no planeta, tá? Então, igual você botar uma carne de churrasco na grelha, tá? Aquela área, a parte da carne que vai estar mais próxima do braseiro vai torrar mais rápido, por isso que você tem que ficar virando, né? As pontas dessa carne que estão mais longe, vamos pensar na carne mais arredondada, né? As pontas dessa carne que estão mais longe do braseiro vão demorar mais a cozinhar. É a mesma coisa no planeta. As zonas glaciais ártica e antártica, elas estão mais longe do braseiro, mais longe do sol. Então, o raio solar, quando ele chega nessas zonas, ele já está cansado de viajar pelo espaço. Então, já perdeu força. Então, não vai gerar tanto calor como na zona intertropical. Tá? Que ele chega primeiro, a primeira pancada que vai acontecer na zona intertropical. As segundas pancadas que vão acontecer nas zonas temperadas. Tá? A gente tem que entender que as zonas temperadas, elas não são geladas o tempo todo. Elas vão ter seus momentos de calor e vão ter seus momentos de frio. Tá? Por isso que chama de temperada, porque você vai ter as 4 estações bem definidas, né? O verão funcionando como verão, o inverno funcionando como inverno. Tá? No verão a gente vai ter ondas de calor muito fortes. É claro que modificado também pela poluição humana. Só que as zonas glaciais, elas sofrem isso no descongelamento dessas geleiras. Tá? A gente tem que imaginar que os polos do planeta, as zonas glaciais, elas têm que funcionar abaixo de 0 grau, filho. E quanto mais abaixo, melhor. Tá certo? É um ambiente que precisa ser congelado. E toda vida que... mas vai congelar muito, vai matar todo mundo. Vai matar as vidas que tem ali. Não, as vidas que estão ali, baleia, pinguim, foca, leão marinho, urso polar, estão acostumados com essa situação. Tá certo? Então, assim, se você pegar um cachorro que eles usam para caçar, né? Lá da zona glacial, e trouxer para o Brasil, muito provavelmente esse cachorro, qualquer esforço que ele fizer, ele vai infartar. Porque a própria pelagem dele, a própria capa de gordura que ele tem, é específica para ele trabalhar em ambientes congelados. Você bota o bicho no calor de 40 graus, ele vai morrer, filhote. Tá? Isso serve para qualquer outro animal que esteja naquele ambiente. Aí tu fala assim, pô Alex, mas e as baleias que passam pelo nosso litoral? As baleias que passam pelo nosso litoral de um polo para outro, elas seguem correntes marítimas muito frias. Se ela sair daquela corrente marítima, ela corre muito risco, tá? Pela própria temperatura da água. Não precisa nem ter lixo ali, tá? Se tiver lixo, pior ainda. Tá certo? De vez em quando você vai ver no inverno um pinguim chegando no nosso litoral. Acontece que ele vem seguindo a corrente marítima fria, de repente ele chega no momento onde ele vê o continente. Então ele fala assim, pô, ele deve ter alimento para mim. Não tem. Tá? Não tem, porque o peixe que está aqui na zona tropical não é o mesmo peixe que está na zona glacial. Então esse peixe, para ele caçar esse peixe, vai ser muito mais complicado. Tá certo? Então assim, é muito complicado a gente falar de transformações humanas. As transformações humanas estão cada vez mais bagunçando o sistema natural. Então a gente tem que se ligar ao próprio lixo, o próprio descongelamento das calotas polares, a própria poluição atmosférica que gera mais calor.
Tudo isso está embaralhando os sistemas naturais, as cadeias produtivas alimentares. Se você tirar a base alimentar da zona glacial, por exemplo, essa galera, esses bichinhos vão sair de lá procurando outros lugares. Aí chega em países como o Brasil, que é muito quente, torra. Não tem jeito. Tá? Pra gente que mora em Maricá, por exemplo, ano passado morreu um leãozinho marinho na praia aqui, ó, de cordeirinho. Por quê? Porque ele chega... Ah, corrente marítima fria, beleza. Mas quando ele chega na areia, ele vai encontrar uma temperatura de 20 graus, 25, 30. Ele está acostumado com menos 40, menos 50. A gente estava falando aí praticamente de 80 graus de diferença, né, de temperatura. Então, assim, qualquer mudança de temperatura que tiver, interfere diretamente na vida marinha, na vida continental, em qualquer tipo de vida, não só do ser humano. Tá? Beleza? Show? Então não esquece lá de fazer exercícios, não esquece de baixar o material. A gente vai estar postando tudo aí para vocês, tá certo? Qualquer dúvida, a gente tira no chat. Show? Tamo junto, galera. Valeu!